A morte celular é um processo natural que sucede para a extração de células dispensáveis ou lesadas, decorrente de uma lesão com perda irreversível. No entanto, a mesma nem sempre tem perda total, podendo ser reversível. Isso irá depender de alguns fatores, como a natureza do agente agressor e da sua resistência. As células têm a função adaptativa decorrente de vários estímulos, podendo ser patológica ou fisiológico. Sendo assim, adaptam-se de acordo com as circunstâncias que lhe é dada, modificando então a sua estrutura. Desse modo, ela não conseguindo fazer a adaptação correta, ocorre uma lesão celular. Existem dois tipos de lesão celular: a lesão celular reversível, que ocorre quando uma célula tem suas estruturas alteradas e suas funções degradadas, mas continua uma célula viva, tentando assim a sua recuperação. A lesão celular irreversível ocorre quando a célula não consegue exercer mais as suas funções, causando assim a morte celular. Algumas das causas da lesão celular é privação de oxigênio, hipoxia ou anoxia, isquemia, agentes físicos, agentes químicos, agentes infecciosos, reações imunológicas, defeitos genéticos, alterações nutricionais e distúrbios glandulares. As lesões celulares reversíveis levam a um edema na célula ou a uma esteatose. Já a lesão irreversível leva à morte através de dois mecanismos: necrose e apoptose. A apoptose, conhecida como morte celular programada, é uma via pré-agendada de morte celular, por meio da qual a célula comete suicídio em nome do bem-estar do organismo. Esse processo está relacionado com a homeostase na regulação fisiológica do tamanho dos tecidos. As células que morrem por apoptose não lesam suas vizinhas. As células apoptóticas enrugam, seu núcleo sofre condensação e o DNA nuclear se rompe em fragmentos. Muitas células no corpo humano têm a capacidade intrínseca de sofrer apoptose, da mesma maneira que elas têm a capacidade de copiar seu próprio DNA ou quebrar alimentos. Basicamente, a apoptose é uma maneira convencional e geral de remover células que não devem mais fazer parte do organismo. A apoptose acontece em vários momentos da vida humana. Veja a seguir alguns exemplos. Remodelamento de órgãos e tecidos durante o desenvolvimento, exemplo, morfogênese normal das mãos e dos pés, resposta imune, involução das glândulas mamárias após o período do aleitamento, mal de Alzheimer é desencadeado por apoptose excessiva e câncer pode ser um resultado de uma falha na apoptose. Após a morte celular, as características morfológicas que se apresentam durante a apoptose são encolhimento citoplasmático, condensação de cromatina, a picnose, fragmentação do núcleo, conhecida como cariorreche, e fragmentação da membrana plasmática, formando pequenas vesículas aparentemente intactas, chamadas de corpos apoptóticos, que são absorvidas pelas células vizinhas fagocitárias e degradadas pelas enzimas dos lisossomos. Necrose é o estado de morte de um grupo de células, tecido ou órgão, geralmente devido à ausência de suprimentos sanguíneos. A morte celular resulta em patologia. Outros fatores que levam à lesão celular irreversível, como a ação causada por agentes químicos e tóxicos ou a resposta imunológica danosa. Fala-se de morte celular quando suas funções orgânicas e processos do metabolismo cessam. A necrose pode ocorrer por conta de agentes físicos como ação mecânica, temperatura, efeitos magnéticos, radiação, agentes químicos como tóxicos, drogas, álcools e agentes biológicos como infecções virais, bacterianas, micóticas, parasitas ou insuficiência circulatória. A necrose leva ao desaparecimento total do núcleo celular e, por fim, da própria célula, o que precedido de alterações celulares estruturalmente graves. Após a morte celular, caracteriza-se morfologicamente o aumento da célula, ou seja, tumefação, picnose, cariorreche e ruptura da membrana. As estruturas celulares elas são digeridas por enzimas hidrolíticas da própria célula e o extravasamento do conteúdo celular, causando inflamação nas células próximas.